A Bíblia fala sobre loucura? Opa, com certeza! Neste vídeo eu quero lhe mostrar como fingir loucura ou transtornos é a coisa mais fácil que existe. Quero te mostrar também que ao longo da história, classificar alguém como louco ou com algum transtorno tem sido uma boa estratégia usada por muitas pessoas para fugir de suas responsabilidades. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, primeiro que a gente não está aqui neste vídeo lidando com pessoas que de fato têm problemas físicos. O cérebro sendo algo físico, ele fica enfermo. Alzheimer, enfim, até a demência. Ou a velhice, como por exemplo o Silvio Santos falando um monte de bobeira. Aquilo ali tem um pouco a ver com a velhice, o cérebro envelhece. A gente não está tratando disso. Nós estamos tratando de pessoas que não têm anormalidade alguma. Nenhuma anormalidade física. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia apresenta Deus ferindo pessoas com loucura. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Algumas traduções traduzem essa partinha final assim, ó, com confusão de mente. Então Deus vai te ferir com loucura. Um exemplo, Nabucodonosor. Ele é um ótimo exemplo disso. Ao atribuir a si mesmo a razão de suas vitórias, o que é uma loucura, Deus o feriu com loucura. E ele passou a agir como um animal, a pastar como um animal. E Deus disse que ele só voltaria à sanidade ao reconhecer que Deus é o Altíssimo. E aí uma coisa interessante, não? Como é que é? Ele doido, ele tinha que reconhecer que só o Senhor é Deus. Doido, ele tinha que se arrepender, sim. Assim como eu já vi vários casos assim, de pessoas que ouviram o Evangelho enquanto estavam lá, de fato. E aqui, nem era por conta de que Deus havia ferido com loucura, pelo menos eu acho, pessoas com problemas cerebrais mesmo. E mesmo assim, ouviram o Evangelho, se arrependeram e creram. Mas enfim, de qualquer forma, o texto diz que Nabucodonosor se arrependeu, reconheceu que só o Senhor é Deus e, no mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento. Ele se arrepende, o entendimento volta. Portanto, sim, por conta de pecado, a Bíblia declara que Deus pode sim ferir pessoas com loucura. Outro caso de loucura na Bíblia, o gadareno. A Bíblia diz que ele andava nu, morava nos desertos e sepulcros, que nem com grilhões as pessoas conseguiam prendê-lo. O que nos dá uma ideia de que ele tinha uma força sobre-humana, uma coisa assim absurda, demoníaca. Mas, diz o texto que ele se encontrou com Jesus. Jesus expulsou o demônio dele. E o que aconteceu? Ele voltou ao normal. Marcos 5,15 declara: quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela religião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. É óbvio que essa aqui quase nenhum pastor tem coragem mais de falar, porque eles ficam com medo, porque para a ciência não existe demônio, entendeu? Então eles têm medo de serem taxados como ignorantes, imbecis, com aquelas pessoas da Idade Média, que dá caixa às bruxas, entendeu? Então eles têm medo. Eu já vi pastor falando explicitamente que um caso parecido com esse aqui, não foi demônio não, aqui é uma doença, na realidade Jesus curou esse rapaz. Ainda assim seria um milagre, mas está vendo? Não pode dizer que uma pessoa perdeu o juízo por conta de atuação demoníaca. Não pode, porque a ciência não aceita. Então os pastores, com medo dela, da ciência, eles também encolhem o seu rabinho entre as pernas e prestam continência à ciência. Agora, outro caso de loucura na Bíblia. E esse é o caso da maioria das pessoas, não apenas em relação à loucura, mas também em relação aos transtornos. Davi fingiu loucura. Ou vamos dizer aí, fingiu transtorno. Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Então Davi se refugiou entre os filisteus, inimigos históricos dos israelitas. Davi foi para Gate, terra do gigante Golias, que Davi havia matado. Lá, os filisteus reconheceram que era Davi, o que fez Davi ficar apavorado, ele ficou com muito medo. Como ele se livrou dessa? Fingiu demência. Começou a babar, a espumar pela boca e a arranhar a porta. Com isso, o rei daquela cidade disse: já não basta a quantidade de doidos que eu tenho? Leve esse homem para longe. Isso retrata bem a loucura de muita gente. Fingimento. Pessoas que diante de uma realidade terrível, fogem da realidade. E a gente tem dois casos. O primeiro caso é de gente como Davi mesmo. Ele está totalmente consciente, mas sabendo que a realidade dele é terrível, ele finge demência. E tem outros que a realidade é horrível também. E eles então mentem para si mesmos e começam a acreditar nessa mentira. Criam uma realidade paralela. Não há um problema físico nelas. Não há um problema cerebral. É que simplesmente elas estão lidando com um problema terrível e não sabem o que fazer. E aí então se refugiam em uma mentira, em uma realidade paralela.
E aí, deixe-me dar um passo atrás e contar para vocês a história da psiquiatria e da sua doença inaugural, a esquizofrenia, que era aí o símbolo clássico da loucura, das alucinações. O renomado psiquiatra Thomas Szasz diz que o que diferencia a psiquiatria da medicina é a esquizofrenia. E ele disse, é um conceito vago em conteúdo e assustador em suas implicações. Está mais para um símbolo religioso do que para uma doença médica. A reverência a ela é símbolo de ortodoxia. Desrespeito, símbolo de heresia, página 14 do seu livro Esquizofrenia. A palavra foi inventada por Bleuler e Thomas Szasz explica. A afirmação de que algumas pessoas têm uma doença chamada esquizofrenia e de que algumas presumivelmente não a têm, baseia-se unicamente na autoridade médica e não em qualquer descoberta da medicina. De que isso foi, em outras palavras, o resultado de uma tomada de decisão ética e política, e não de um trabalho científico empírico. Desse modo, Bleuler não descobriu a esquizofrenia, ele a inventou, página 23. A psiquiatria teria surgido então com Kraepelin e Bleuler, tendo a esquizofrenia como a doença inicial, explica Thomas Szasz. Eles cuidavam de manicômios, que funcionavam basicamente assim, explica Thomas Szasz. Os familiares, a sociedade, eles definiam alguém como louco, como doente, e cabia aos psiquiatras descobrir por que eles eram doentes. Thomas Szasz diz que eles deveriam ser honestos, que os doutores deveriam ser honestos e avaliar cientificamente tais pacientes, o que os levaria a ver que a maioria não era doente, mas os familiares, a sociedade queriam que eles fossem doentes para então despachá-los para o hospício. Abre aspas, assim o diagnóstico de esquizofrenia funcionava e era usado como justificativa para a hospitalização compulsória, ou seja, os parentes e a sociedade estavam loucos para dar uma desculpa científica para trancafiar os indesejados. Por isso, Thomas Szasz chama Bleuler e Kraepelin de diretores de presídios e não de médicos. Afinal, nenhum esquizofrênico pedia tratamento, antes eles eram forçados. Thomas Szasz continua, o público foi convencido de que as ditas doenças mentais são doenças no cérebro e de que todo problema comportamental tem a ver com um problema físico, um problema aqui no cérebro. O psiquiatra Arthur Kleinman disse que o trabalho do psiquiatra não trata de uma patologia no cérebro, mas da história de vida das pessoas. Allen Francis, diretor do DSM-4, confessou que o DSM-4 era uma coleção de construtos diagnósticos temporalmente úteis, mas não um catálogo de doenças reais. Se não é uma doença real, é o quê? E aqui, a psiquiatria e a Bíblia estão em acordo em relação à definição de loucura, falsa crença. Alucinações, diz o psicólogo Adrian Furham, são uma falsa crença. A Associação de Psiquiatria Americana define delírio assim, uma falsa crença baseada numa inferência incorreta sobre a realidade. Veja como nós podemos perceber isso também na Bíblia. Félix, ao ouvir Paulo, ele fala sobre a ressurreição. E ele diz o seguinte, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Loucura aqui então seria a crença no absurdo. Para Félix, acreditar na ressurreição seria um absurdo. Eu sei, essa passagem é uma passagem descritiva, mas a gente consegue perceber essa ideia de que a loucura seria a falsa crença no restante da Escritura. Paulo disse que a mensagem da cruz é uma loucura para o mundo. Ao ouvir sobre um homem que ressuscitou dentre os mortos para salvar o homem, muitos julgavam que isso era um absurdo, isso era uma falsa crença e que isso era uma loucura, pois na cabeça desses ímpios isso era impossível. Em Atos 12, uma garota disse que Pedro estava solto. Como eles achavam, a comunidade cristã achava que isso era impossível, eles disseram que aquela mulher estava doida, porque isso era fora da realidade. Em Marcos 3:21, os parentes de Jesus queriam prendê-lo, julgando que ele estava fora de si. Como assim? Que Messias? Você está doido? Isso é uma falsa crença. Portanto, loucura seria a falsa crença e não um problema físico. O cérebro, como eu já disse, sendo algo físico, fica doente. Alzheimer, por exemplo. Como o próprio Allen Francis confessa, todas as ditas doenças mentais do DSM não são doenças reais. Voltemos a Davi. Ele fingiu sintomas para fugir daquela realidade terrível a qual ele se encontrava. É o que os homens têm feito. O gigante Jay Adams trabalhou em casas de saúde mental e relata o seguinte. A parte das vítimas de distúrbios orgânicos, ou seja, fora as pessoas com problemas cerebrais, como lesões cerebrais, por exemplo, os internados que encontrei nas duas instituições do Illinois estavam lá porque haviam fracassado em enfrentar os problemas da vida. Adams conta a história de um paciente do hospital diagnosticado como esquizofrênico pelos psiquiatras. E ele diz o seguinte, esse cara ele não falava, ele se arrastava, mas o que era?
Ele foi reprovado uma prova e estava se escondendo atrás de uma doença. Para ele, ser um doente mental era melhor do que ser um fracassado. Adams conta a história também de uma mulher diagnosticada como maníaco-depressiva. Na realidade, ela havia adulterado com o vizinho. Ser maníaco-depressiva era melhor do que ser uma adúltera naqueles dias. A loucura é uma ótima fuga da realidade. Até a história recente, a maioria dos psiquiatras entendia loucura como sendo uma reação a uma adversidade da vida. Uma pessoa que não consegue suportar a realidade nua e crua inventa uma realidade paralela. O engano é um mecanismo de defesa de homens pecadores. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer, até o sábio, declara Eclesiastes. Assista ao meu vídeo em que eu falo sobre o filme A Ilha do Medo. Nesse filme, Leonardo DiCaprio interpreta um personagem que matou a sua esposa. A sua esposa havia matado seus filhos e então Leonardo DiCaprio matou, o personagem que eu não lembro o nome, o Leonardo DiCaprio matou então a sua mulher e ele se culpava por tudo aquilo. Vamos falar a verdade. Diante de uma realidade dessa, sem ter fé em Cristo, você também não criaria uma realidade paralela? Porque essa é a história do filme. Ele cria uma realidade paralela. Ele fica doido. Agora, se loucura tem a ver com falsas crenças, não seríamos todos loucos? Por que taxar apenas algumas pessoas de loucas? Crer em absurdos a despeito de evidências faz parte da natureza humana. Um filósofo disse o seguinte, que é difícil encontrar um homem livre de alguma forma de insanidade. Há diferença de grau de loucura. Um homem que se casa com uma cuia é chamado de insano porque isso acontece com poucas pessoas. Um rapaz um dia me disse que ele era espancado por sua mãe, mas hoje a mãe jura que nunca encostou um dedo nele. Isso é uma espécie de loucura. Para fugir da culpa, ela então criou uma realidade paralela. Não, nunca encostei em você. Jesus disse que o homem não enxerga uma enorme viga de madeira atravessada diante dos seus olhos, mas ele vê um cisco no olho do irmão lá longe. Ou seja, o homem tende a ignorar os seus próprios erros, por mais óbvios que eles sejam. Isso é um tipo de loucura? É fugir da realidade nua e crua de que nós somos maus. Pode reparar que ninguém se considera mal, naturalmente falando, não. Só o Espírito Santo faz isso, diz a Bíblia. Até o bandido, o estuprador, ele diz, não, sabe, eu não sou mal, não. Tudo isso é uma espécie de loucura. Mas nós tendemos a considerar loucos apenas pessoas como o Leonardo DiCaprio, lá no filme A Ilha do Medo, que criou uma realidade paralela porque ele não conseguia lidar com a culpa que sentia por conta da sua mulher que matou todos os seus filhos e por conta dele que acabou matando a sua própria mulher. Ou seja, com uma realidade tão difícil, a pessoa ficou louca. Ela inventou uma realidade paralela. Não é isso que as pessoas têm feito? Inventado mentiras para fugir de sua realidade difícil? E se a psiquiatria e a Bíblia concordam, a loucura é a falsa crença? Primeiro, como que a psiquiatria e a psicologia poderiam nos ajudar? Pois eles são, em essência, ateístas, eles nem acreditam em verdade e em mentira. Como eles podem declarar isso aqui é verdade, isso aqui é mentira? Qual critério eles vão utilizar para isso? E se a loucura é falsa crença, a cura não estaria justamente em Jesus? Afinal, ele não é a verdade? Ora, isso aqui obviamente é só uma introdução no tema, mas assista a minha série aqui sobre... Eu trato mais da psicologia, mas aqui acaba que fica assim, né? A psiquiatria trataria da loucura, da esquizofrenia, essas doenças mais ditas aí de loucura, e a psicologia de TDAH, TOD e por aí vai. Mas acabam que muitas vezes se mistura assim, tanto é que o depressivo ele passa no psicólogo, ele vai depois então para o psiquiatra. Enfim, assista a minha série sobre psicologia. Se possível, faça o meu curso A Culpa é do Meu Corpo. E eu falo de todos esses temas ali à luz da Escritura. O link para a aquisição do meu curso está aqui. Deixe um comentário, deixe aí uma pergunta, qualquer coisa. Comente qualquer coisa. Deus abençoe. Valeu!